Oi, gente, bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros, e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Um Lugar Bem Longe Daqui. Oi, gente. Bom, eu já li esse livro há algum tempinho. Eu sei que ele é bem antigo, já tem alguns anos. Só que, como ainda não tinha lido, eu não queria comentar com vocês. E aí eu descobri que ia ter o filme. O filme foi lançado e eu falei, não, eu sou dessas. Eu vou ler antes de assistir o filme. Porque eu sei que, por mais que o filme ele tente retratar o que está no livro, o livro é muito mais cheio de detalhes. E eu fiquei super ansiosa e eu quero contar para vocês o que eu achei, as minhas comparações com relação ao filme. Já adianto que não achei ruim, né? Claro que alguns detalhes ficaram de fora e por isso que eu quero falar para vocês sobre o livro antes. Então vamos lá. Bom, a história vai falar sobre a Kia. É muito na visão dela, né? Como ela tá vendo o mundo, como tá sendo a relação dela com a natureza. A gente vê que a Kia ela é de uma família grande, né? Ela mora no brejo, no pântano, e lá é praticamente um lugar pobre, né? A gente não sabe muito bem como a Kia foi para lá, mas a família. É claro que isso a autora acaba contando, né? A história acaba sendo desenrolada e você descobre muita coisa sobre o passado dos pais dela, como eles chegaram lá no pântano, o porquê o pai dela tem esses traumas, essa violência dentro de casa, assim. Ela sofre com essa violência dentro de casa, com um pai que ele bebe bastante, então ela começa a conhecer, já adulta, um pouco da história, né? Um pouco da história dos pais. A Kia, como eu disse pra vocês, é de uma família grande, ela tem irmãos e ela vive nessa violência. E por mais que seja nessa pobreza, porque o pessoal do pântano é considerado pobre, então assim, tem aquele preconceito, mas a gente tá numa época em que há uma segregação racial muito grande, onde os pretos eles são vistos como escória, como minoria, como alguém que não vale nada, são tratados muito mal. Então você vê que realmente o racismo está muito forte. E aqui, por ser branca, de uma família branca, a família dela tá lá bem, mesmo assim eles também são considerados pobres, sujos, são tratados muito maus porque moram no brejo. E as pessoas da cidade acham que o brejo, acham que o pântano não serve para nada. Bom, a autora que escreveu esse livro é uma cientista, então ela coloca que sim, o brejo funciona, sim, a natureza é viva lá e precisa sim ter um brejo, precisa sim ter um pântano. E por mais que as pessoas querem às vezes reflorestar, querem colocar prédios, casas, querem acabar com o pântano, ela diz que a natureza precisa disso, os seres vivos precisam disso para se manter. E lá no pântano a Kia sabe que, por exemplo, os caranguejos vivem lá, que ela consegue sim mantimentos, que ela consegue comida. Então você vê que o pântano serve sim para alimentação deles, né? Então não é uma coisa que foi feita e surgiu lá porque surgiu. Não, tem um motivo, né? Porque tem um pântano em brejo. Então é muito interessante como a autora ela vai trabalhando muito e explicando sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes sobre os escândalos da autora, se não me engano, chama Delia Owens, né? Ela teve algum escândalo, não sei. Foi o primeiro livro que ela escreveu. Não sei se ela vai escrever outros livros ou se ela já escreveu. Eu não me interessei muito em saber muito da vida dela, mas eu achei esses detalhes e a história é muito boa. Bom, como eu falei pra vocês, aqui ela cresce nesse meio, né? Nesse meio de violência, nesse meio de traumas. E ela vê aos poucos a família dela se dissolvendo. E eu vou falar de uma criança, gente. Aqui ela ainda é criança, ela deve ter uns 5 anos, 4 ou 5 anos. Então ela vê o irmão indo embora, ela vê a mãe indo embora, todos os irmãos praticamente indo embora, ela ficando com o pai lá. E ela acaba tendo que sobreviver. E é interessante como a autora trabalhou nessa parte de trauma, né? De como a violência está num lar. Porque ela mostra alguns detalhes que aqui ela lembra, né? Por exemplo, do pai chegando bêbado e a família se escondendo porque tem medo da violência. E você vê traumas que foram surgindo através dele. Muito interessante mesmo. Eu gostei muito de como ela acabou colocando esses detalhes, né? Como isso influencia muito no modo como as pessoas confiam nas outras, né? Como a Kia vai confiar nas outras pessoas.
E por ficar sozinha, né, por ficar com o pai ausente, ela acaba não tendo, né, como se manter, ela acaba sentindo fome, então ela vai lá no brejo e ela acaba pegando caranguejos na lama e acaba vendendo na cidade. E ela vai num lugar que é muito interessante, ela acaba indo num lugar onde tem pessoas pretas que são donas de um comércio lá, bem pequeno, e eles acabam comprando, eles acabam se sensibilizando muito com ela, porque acham que ela é um pouco abandonada, né? Eles perguntam pelos pais dela, ela acaba mentindo. E há várias coisas e situações que acontecem com a Kia. A assistente social vai na casa dela para tentar, né, levar ela para a escola, porque ela já está grande e ela nunca foi para a escola. Então você vê esse abandono, a assistente social acaba nem ligando muito depois com o passar do tempo. E aí você começa a ver que a cidade acaba julgando muito ela, né? Por ela ser a menina do brejo, a menina que é abandonada, suja, mas as pessoas criticam, mas não se importam. Então a gente vê como é, né, o ser humano. E é muito triste, gente, é muito triste. Você acaba se sensibilizando muito, ficando com dó da Kia e pensando, poxa, ninguém vai ter um olhar, né, com ela, ninguém vai ser uma mão amiga, vai ajudá-la. E aí a gente vê um amigo do irmão dela que aparece, né, que lembra dela, ele vai lá. E desde pequenininho ela lembrava dele indo lá brincar com o irmão. E ele, ela já tá um pouco mais velha e ele aparece lá porque ele gosta muito do brejo. E ele acaba tentando ajudar ela, assim. E é um cavalheiro, gente, é sério. Nesse tempo a gente vê o antes e o depois. Então a gente vê a Kia crescendo e a gente vê o agora. A gente vê que houve um assassinato, né? Uma pessoa morreu, ninguém sabe como, não tem nenhuma evidência, nada. E a gente vê as acusações pra cima dela. Ah, pode ser a menina do brejo, porque a gente já viu o rapaz que morreu junto com essa menina, né? E então esse rapaz que morre, ele não é muito bem visto pela cidade, assim. Ele é bem visto porque ele é bonito, os pais são conhecidos, então as meninas gostam dele, ele é um rapaz rico e por ele morrer, ele já teve um contato com aqui, as pessoas acabam julgando ela. E a gente acha uma coisa muito estranha, porque a gente vê que é um preconceito muito grande, porque não tem provas de que foi ela que matou, simplesmente porque ela conhecia ele, né, o rapaz, e a gente vê o delegado investigando, perguntando para as pessoas. E nessa parte, né, do futuro, do que aconteceu, a gente vê como no passado ela conheceu ele. E é muito interessante, gostei muito dessa parte do antes e do depois, da autora ter colocado em cada capítulo os intercalados. Eu gostei bastante do livro. Tem esse mistério, tem esse drama, tem essas situações de preconceito, de racismo, que deixa a gente assim com um aperto no coração, porque fica com dó da Kia. E o final realmente me surpreendeu bastante, eu gostei muito. E eu quero falar sobre o filme. Bom, o filme ele foi lançado, né, esse ano, se eu não me engano. E assim, gente, eu gostei, mas eu achei que ele foi o resumo do resumo. Sinceramente, alguns detalhes, assim, claro que algumas frases, algumas palavras que aqui acabava falando aqui, ou que algum personagem falava, tinha lá no filme. Eu falei, nossa, que legal, parecia realmente. A atriz, ela é muito boa, principalmente quando era criança, porque você vê a menininha, né, nessa parte assim inocente, triste, sempre chorando, desamparada, e depois você vê aqui a mais velha com esse olhar assim de rancor, de raiva, porque as pessoas olham feio pra ela, porque ninguém deu a mão pra ela. Então você vê isso no semblante dela mesmo, desconfiando de todo mundo, com raiva de todo mundo, mas ao mesmo tempo querendo ficar sozinha, não querendo que ninguém que ajudou ela fique perto dela. Então, assim, eu percebi isso muito no olhar da atriz, né, no filme, e eu gostei bastante da interpretação dela. Teve só uma coisa que faltou, não sei, acho que talvez por ser o resumo, igual eu falei pra vocês, mas nós temos poemas que aqui ela lê, que ela pega do jornal, e que é muito assim mostrado, não sei se dá pra vocês verem, poemas que ela lê, que às vezes ela gosta muito, que fala muito com ela, são esses poemas do jornal, e ele não nem mencionado no, no filme, mas eu até entendo porquê, né? E assim, através desse poema que ela gosta de ler no jornal, no final você leva até um choque
com o final, porque tem um poema muito bom lá, e eu não quero falar muito porque vai ser um spoiler, mas eu senti falta, eu entendi, entendi porque eles não colocaram porque realmente ia ser um resumo, e eu não vou falar mais, porque eu já falei bastante, eu tô com medo de soltar algum spoiler pra vocês, mas foi um livro que eu gostei muito, e a gente pode ver aqui, gente, ó, ela indo pro brejo, né, ela vai até a cidade de barco, porque o brejo ele é praticamente isolado, né, ele é em uma terra, assim, perto da praia, e é muito legal, gente. Aqui é uma menina muito inteligente, mas infelizmente pelas circunstâncias, pelas situações que ela foi criada, onde ela nasceu, você vê que ela desenvolve essa inteligência, né, essa sabedoria que ela tem só quando tá mais velha. E você vê assim que infelizmente foram as circunstâncias que não deixaram, né, ela desenvolver isso mais. Mas aqui explica bastante desde o passado, né, dos pais dela, como eles vieram morar no brejo, até porque essas circunstâncias, né, de que aconteceu, de ele beber muito, das brigas e tudo. Então, é muito bom. Gente, eu gostei bastante. E eu acho que eu falei bastante, meu Deus, falei muito mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, curtir e um super beijo. Tchau!